No mês de março, durante uma ação inédita no Rio de Janeiro, 8 vidas foram salvas com órgãos doados por uma única pessoa. No entanto, segundo dados da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, mais de 32 mil pessoas aguardam na fila de espera pela doação de algum órgão. Em Santa Catarina, o Hospital e Maternidade Marieta Conder Bornhausen está em segundo lugar no ranking de captação de órgãos do Estado. Nós vamos conhecer um pouco mais sobre este importante trabalho no Viva Voz de hoje, que está no ar pela rádio e pela TV Univale. Hoje comigo a acadêmica de jornalismo, Laura Brandi. Oi, Laura. Boa tarde, Lisa. E boa tarde para você que acompanha o Viva Voz. Lembrando que você pode participar do programa através do Instagram e do Twitter, no @VivaVozUnivale, e acompanhar a nossa página no Facebook, facebook.com/VivaVozUnivale. Bom, e hoje o nosso convidado é o Samir Samuel de Andrade, que é enfermeiro da Comissão de Transplantes do Hospital Marieta Conder Bornhausen. Obrigada pela presença, bem-vindo. Obrigado, olá Laura, olá Lisa, é uma alegria estar aqui com vocês. Bom, vamos tentar compreender então melhor esse trabalho tão importante, que imagino que seja muito complexo também, né, Samir? O Hospital Marieta, aqui em Itajaí, ele foi considerado, então, o segundo nesse ranking de captação de órgãos no estado de Santa Catarina. O que qualifica o hospital a assumir e a realizar esse procedimento? Bom, o Hospital Marieta é o maior hospital da nossa região, da ANFRE, né? Atendendo aí vários municípios na redondeza, e já faz muito tempo nós trabalhamos com alta complexidade, cirurgia cardíaca, cirurgia de neurocirurgia. Então são procedimentos de competência de hospitais grandes, de alta complexidade. E acho que faltava somar a essa complexidade do Marieta o trabalho da Comissão de Doação de Órgãos. Isso começou em 2014, era um trabalho ainda muito modesto, ainda muito pequeno, e à medida que o tempo foi passando, a gente foi evoluindo, crescendo a equipe, participando de treinamentos, de cursos com a Central Estadual de Santa Catarina, que, diga-se de passagem, é uma referência para o Brasil também. E, enfim, com o passar do tempo, nossa equipe foi evoluindo, foram melhorando muito os nossos números, né? E a gente chegou a esse resultado que você compartilhou há pouco, de ser o segundo em maior número de doações no estado. São quantas pessoas envolvidas nesses processos que envolvem o transplante? A nossa equipe de comissão de transplantes é formada hoje por 2 médicos e por 6 enfermeiros. Isso, a Central Estadual, ela vai permitindo o ingresso de novos integrantes à medida que você tem a apresentação de bons resultados. Então, até há certo tempo atrás, a gente tinha 4, depois fomos para 5 enfermeiros, e à medida que os nossos números melhoraram, eles deram a permissão do ingresso de mais um médico e de mais um enfermeiro. Então, hoje, 2 médicos e 6 enfermeiros. E quais transplantes o Hospital Marieta está capacitado a realizar? A execução de transplantes hoje dentro do Marieta é de tecido ocular e o transplante renal. O transplante renal é um pouco mais recente, né? Mas já tem se destacado também. Até fevereiro a gente já fez 11 transplantes com 100% de efetividade. E além do transplante, a gente faz o acompanhamento pós-transplante. Então, esses pacientes são atendidos ainda conosco, né? São acompanhados ainda por muito tempo. Qual é o seu trabalho? Qual é o teu dia a dia nessa equipe, que eu imagino que deva ter vários desafios, né, para fazer acontecer esse momento do transplante propriamente, né? Bom, eu sou um dos enfermeiros que integra a Comissão Intra-Hospitalar de Transplantes e Tecidos. E nosso trabalho basicamente é fazer o acompanhamento de todo paciente que possa se tornar um potencial doador. É potencial doador todo paciente que vier a ter o diagnóstico de morte encefálica, que é diagnóstico de morte cefálica, é morte cerebral, e é o mesmo que morte, né? É um óbito, é um jeito de morrer. Costumeiramente, as pessoas consideram só a parada cardíaca como morte, mas não é verdade. Mesmo que o cérebro já tenha morrido e ainda que haja batimento cardíaco, já é morte. Tanto que pela lei brasileira já se pode fazer, inclusive, a declaração de óbito, né? Então, a nossa missão é procurar os pacientes que são potencial doador. A gente acompanha todo o processo de diagnóstico e também todo o processo de acompanhamento da família, o acolhimento, todo o processo de comunicação, empatia, as informações de todo o processo. E lá no final a gente participa também
do processo de entrevista para a doação de órgãos. Que seria um momento mais técnico, entrevista quem você A gente faz a entrevista, é o termo que a gente usa, né? Mas é o momento em que nós já fizemos a comunicação para a família de que, de fato, foi declarada a morte encefálica. Okay. Então, quer dizer, a gente está declarando o óbito do paciente. Então, naquele momento, que a gente chama de entrevista, é o momento que a gente oferece à família a possibilidade da doação. Deve ser um momento bem difícil, né? Bem difícil. Como a equipe lida com esse momento? Imagino que vocês devam ter muitos treinamentos para chegar a esse momento, né? Sim. Tendo feito os cursos que a Central Estadual nos oferece, inclusive hoje, na data de hoje, nós temos 3 enfermeiros fazendo esse curso lá em São José. A gente faz todo o estudo de momento de crise, situações assim de luto, as fases do luto. E aí a gente vai, no momento que vai abordando a família, a gente vai identificando os sentimentos, as emoções, o processo de negação ou de sentimento de culpa. E aí a gente vai tentando ajudar a pessoa a superar esses sentimentos, essas emoções, a ponto de que ela consiga ter certo equilíbrio para fazer o momento da decisão, não é? O que é importante do nosso trabalho, que a gente sempre comenta, nosso principal objetivo não é e nunca pode ser a doação, é sempre o apoio e ajuda à família. Quer dizer, se uma família nos disser já lá de antemão, digamos que ela já estudou sobre morte cefálica, se vocês me oferecerem doação, eu não quero. Mesmo que ela nos diga assim, já essa resposta de antemão, a gente continua todo o processo, porque o processo, na verdade, é em favor de vidas, não é? Então, se a gente não conseguir a doação para ajudar outras vidas, aquelas vidas ali vai ser o nosso objetivo. Então, o nosso cuidado sempre é cuidar, dar ajuda e apoio. E a parte da doação, a gente sempre coloca como uma oferta, né? Então, a gente, na verdade, oferece a possibilidade da doação. E o que nós temos visto é que quando as famílias fazem essa opção, elas sentem que o luto é até mais fácil de ser enfrentado. Porque naquele processo de luto, elas conseguem identificar isso. Puxa, pelo menos, né, ainda bem a gente conseguiu fazer com que o fulano, né, falecido, consiga ajudar outras pessoas e tudo mais. Então, as pessoas passam melhor pelo luto quando optam pela doação. E quais são os critérios para a pessoa receber os órgãos doados? Certo. Uma vez que é feita a opção pela doação, a gente tem que fazer uma série de exames no paciente que vai ser doador, e aqueles exames é enviado para a Central Estadual de Transplante. A Central vai fazer uma busca ativa de todos os pacientes que estão na fila. Então, eles vão medir alguns critérios, compatibilidade de tipo sanguíneo RH. Geralmente, é pessoas de idades próximas, de peso próximo. Então, eles têm esses critérios, né? Isso que a Central Estadual faz, a gente chama de ranking. Eles fazem o ranking daqueles pacientes que são o potencial receptor. Então, a gente apresenta o potencial doador e eles identificam o potencial receptor. E aí, depois é só a logística de doação, da ida do órgão e da cirurgia de transplante. Tá, a gente está falando porque é muito complexo e tem vários detalhes, mas bacana a gente conseguir compreender todo esse processo, né? Então, Samir, como é que funciona, então, esse processo, desde esse momento da captação do órgão até o envio, né, para o receptor? Como é que funciona todo esse processo? Bom, vamos fazer um caminho, então, né, para a gente visualizar melhor. O paciente, vou dar um exemplo, sofreu um acidente de carro, fez um trauma crânioencefálico muito grave, um sangramento na cabeça, hemorragia, né, é atendido no hospital. Naquela hora, quando a gente identifica a chegada de um paciente que a gente chama de neurocrítico, quer dizer, um paciente que tem uma condição neurológica muito grave, a gente começa a acompanhá-lo. À medida que a gente vai acompanhando, o médico vai fazendo a análise se ele tem resposta cerebral ou não. Se for identificado a ausência de reflexos cerebrais, se começa e se abre aquilo que a gente chama de protocolo de morte cefálica. É uma sequência de testes
que são feitos por médicos diferentes. Tem um teste clínico por um médico, um teste clínico pelo segundo médico e um teste de imagem pelo terceiro médico. À medida que esse protocolo e todos esses testes evidenciam de fato e declaram a morte encefálica, a gente já está acompanhando a família desde o processo da abertura. Então, a gente faz a conversa com a família, explica tudo o que foi feito, né? Declara para a família, então, olha, infelizmente, apesar de tudo que a gente podia ter feito e a gente fez, foi declarada a morte encefálica. E a gente acolhe a família naquele processo de luto e faz a colocação, então, da oferta, da possibilidade da doação. Uma vez que a família faz essa opção, a gente tem toda uma logística para combinar com a família, o tempo para captação. Geralmente vem uma equipe de fora para Itajaí, para fazer essa cirurgia de captação. Então, a gente tem que fazer todo um acordo. Então, às vezes, tem que esperar às vezes, de 10, 12, 16, 18 horas, dependendo do órgão. Por exemplo, quando há a possibilidade da doação de um coração, se não houver receptor aqui em Santa Catarina, estiver lá no Rio de Janeiro, como já aconteceu. Então, às vezes, vem a equipe de lá fazer a captação. Então, demora mais. Às vezes, tem que ir com o avião da Força Brasileira. Olha só. É uma coisa bem complexa. É uma logística bem complexa, sim. E qual é o tempo máximo que esse processo pode durar? Você tem isso? A gente costuma dizer que o ideal para a gente seria um tempo de 12 a 18 horas. Mas a gente sempre negocia com a família. Às vezes, a família já tem passado por tanta angústia, já está ansiosa com aquela demora toda dos testes que são feitos. Às vezes leva 2 dias, às vezes dá para fazer tudo no mesmo dia, mas às vezes leva 2, 3 dias. Então, dependendo da família, a gente vai negociando. Se eles disserem, a gente queria o quanto antes, né? A entrega do corpo e tudo mais. Então, a gente tenta negociar com a central estadual. Olha, a gente tem... O ideal é 12, mas a gente tem 10 horas. A família quer em 8 horas. E aí, a gente vai negociando. Menos tempo. Eu pensei que fosse mais tempo o desejo. O ideal para a gente sempre é estender acima de 12 horas. Acima de 12 horas. Porque até fazer o ranking, até vir a equipe, tudo isso demora bastante. Mas a gente tem que apoiar e dar suporte para aquela família. Se a família pedirem menos, a gente tem que tentar ajudá-los. Para uma pessoa que deseja ser doador de órgãos durante a vida, ela deve ter algum cuidado específico? Olha, boa pergunta. Não necessariamente, né? Na verdade, todo cuidado básico de saúde que qualquer pessoa saudável precisa manter. Agora, o que é muito importante, e o importante dessa pergunta está nisso, a pessoa que tem a intenção de ser um doador, ela tem que declarar em vida para a família. Isso é muito importante, porque hoje, quem decide pela doação é a família de primeiro grau. Antigamente, quem é mais velho vai recordar, né? Mas tinha na identidade, na carteira de identidade, você colocava lá, sou doador ou não sou doador, e aquilo bastava. Hoje isso caiu por terra, isso já não tem mais validade. Mesmo que a pessoa botou sou doador e a família disser que não, vai prevalecer a decisão da família de primeiro grau. Então, o que é muito importante, até quem está nos ouvindo agora na rádio, é que conversem em família. Geralmente, é um assunto que não se conversa, né? E se você morrer, e se você tiver uma morte, a gente não costuma conversar sobre isso, né? Mas é importante isso. À medida que a gente comunica a nossa intenção de doação, a gente já está colocando que a nossa abertura para ajudar. Veja, numa doação, a gente pode ajudar em quase ali em torno de 8 pessoas, não é? Uma vida multiplica para 8, né? E tem doenças que algumas pessoas podem ter, que a única solução é a doação. Não adianta cirurgia, não adianta nenhum tipo de medicação, tratamento. A única opção que alguém pode ter para solucionar seu problema de saúde é a doação. Bom, a gente vai fazer um intervalinho, voltamos já a conversar com o Samir Samuel de Andrade, que é enfermeiro da Comissão de Transplante do Hospital Marieta Conder-Bornhausen. Já estamos de volta no Viva Voz de hoje, conversando com o Samir Samuel de Andrade, que é enfermeiro da Comissão de Transplantes do Hospital Marieta Conder-Bornhausen. E importante, né, porque a gente tira as dúvidas, esclarece uma ação que é tão importante, mas que às vezes pode ainda gerar dúvidas
para muita gente, né, Samir? Por exemplo, você já se deparou com uma família que questiona isso, fala assim, nossa, será que realmente fizeram tudo certinho? Será que eu posso confiar nessa doação? Ou será que eu tenho que ficar esperando até além da morte encefálica, como você esperou, como você já explicou para a gente? Como você lida com isso? Então, hoje, a Central Estadual, e claro, isso em coesão com a Central Nacional, eles criaram muitos critérios legais para que isso dê segurança para a família que está optando por doação. Então, tudo é muito documentado, né? Inclusive, quando a gente vai fazer todo o processo de acolhimento da família e de oferecer para ela a possibilidade de doação, nós temos vários, às vezes até a gente fica um pouco atrapalhado de tantos papéis e tantos documentos que a gente precisa preencher, a família assina, a gente tem que assinar junto, o médico da comissão tem que assinar junto. Isso tudo para mostrar que tudo está muito amparado pela lei, né? Então, hoje não tem mais aquele receio que tinha-se antigamente, de que para onde será que foi esse órgão? Será que foi para alguém que estava na fila mesmo? Ou será que escolheram alguém para receber, né? Então, hoje isso tudo está muito burocrático, né? Vamos dizer assim, eu vou usar essa palavra, às vezes essa palavra até soa meio negativa, né? Muita burocracia, mas para esse tipo de situação é preciso mesmo, né? Quanto mais critério, mais segurança, tanto da captação quanto do destino do órgão, né? Porque é realmente um aspecto que pode gerar um sentimento aí de insegurança, porque a gente confere aí na mídia, até abri um site agora, o cenário que envolve tráfico de órgãos, né, Samir? E isso realmente assusta as pessoas. Mas, enfim, lógico que você está aqui para falar desse trabalho feito pelo Marieta, que com certeza é um trabalho seríssimo, né? Mas qual a tua opinião sobre essa problemática que envolve, inclusive, tráfico de órgãos? Né? Bom, eu creio que essa é uma preocupação justa das famílias, né? Afinal de contas, trata-se do seu ente querido e a opção pela doação é um momento de uma decisão muito nobre dentro de uma situação de muita dor, né? Eu costumo dizer, quando há aceitação, que aquela é uma família de super-heróis, né? Porque no momento de muita dor conseguiu abrir assim a nobreza da caridade e oferecer a doação. Então é justo que haja essa preocupação. Dentro do Hospital Marieta, a gente pode dizer que há uma grande segurança a respeito da doação, porque o Marieta ele é cadastrado na Central Estadual e toda a Central Estadual, para cadastrar uma equipe de uma comissão de transplante, eles têm que colocar vários critérios, e todo esse critério que eu expliquei de como é documentado a doação, como é destinado, né? Então, isso tudo está muito bem amparado. E a gente tem esse respaldo de estar ligado à Central Estadual de Transplante. A segurança é tanta, né, que até estava me recordando agora, muitas vezes quando a gente tem um órgão que vai para outro estado, como eu comentei no bloco passado, às vezes a gente tem que pedir a ajuda dos batedores da polícia, né, para a gente poder chegar no aeroporto mais rápido. Por exemplo, o transporte do órgão nunca é feito por voo comercial, é feito pela Força Aérea Brasileira. Então, tudo isso ajuda a dar essa credibilidade para o processo. Inclusive, eu acabei de encontrar uma notícia bem recente aqui, publicada pelo G1, e que é exatamente uma operação de combate ao tráfico de órgãos feita pela Polícia Federal. E, de qualquer maneira, qual é o destino? Como é que se encaminha esse órgão, né? Tudo passa, então, pela central? Tudo passa pela central. Então, a central faz o ranking do receptor. Existe todo um processo nesse ranking, né? Primeiro começa o ranking dentro da cidade, do estado, e se não houver receptor compatível com o doador, ele passa para o ranking a nível nacional, né?
Então, esse é o processo. Tudo é centralizado nessa central estadual de transplante aqui de Santa Catarina. Agora, a gente conversava aqui no intervalo sobre a fila de espera, né, para receber um órgão. Isso também existe no Hospital Marieta. É isso, Samir? Sim. A fila, na verdade, a gente não tem o conhecimento das pessoas que estão na fila, mas a gente sabe mais ou menos o que cada município tem em espera, né? Vou dar um exemplo aqui da doação de córnea, que é do tecido ocular, dos olhos, né? Nós temos no estado de Santa Catarina praticamente fila zero. O que isso significa? Que se alguém hoje for diagnosticado com alguma patologia dos olhos, está com uma cegueira cuja única solução é o transplante, ela não tem um tempo tão grande de espera pela doação. Isso é o conceito da fila zero. Quer dizer, a gente sempre tem gente na fila, mas o número de doações está equivalendo aos que aparecem na fila, né? Então, isso é uma coisa muito positiva. Ano passado, o Hospital Marieta foi o primeiro em doação de córneas do estado de Santa Catarina, né? E, pelos números absolutos, eram valores, assim, muito altos. A gente tinha, às vezes, até 30, 40 doações a mais do que o segundo colocado. Então, isso é bem positivo, né? Você tem esses números sobre as doações? Agora aqui não. Mas imagino que isso deva estar publicado no site do hospital. Isso tem no site da central estadual, tá? Lá a gente alimenta no site os indicadores do hospital todo mês. E aí o pessoal da central estadual vai alimentando o site com esses dados, né? No Brasil, a recusa familiar é de 43%. Quais são as formas que os familiares são contatados sobre a possibilidade de doação de órgãos? Como eles são contatados? Bom, esse processo de entrevista, de acompanhamento da família, ele é um processo muito delicado, né? Realmente a recusa no Brasil é alta. Em Santa Catarina não é tanto, mas a gente ainda tem um processo de recusa aí que é intensa. O que a gente tem feito é concentrar nesses treinamentos que nos ensinam que o mais importante para a gente conseguir a doação, o objetivo é não pensar ela, o objetivo é pensar a família. E o que nós temos visto é isso: quanto mais bem acolhida a família, quanto mais informação é fornecida, quanto mais clareza a família recebe da equipe, mais positividade a gente tem das doações. E na maioria dos casos em que a doação é negada, o que os familiares alegam como motivo? Alguns motivos mais destaques que são colocados e que talvez é o que mais acentua a recusa é quando o familiar não era doador em vida. Então, geralmente, isso que eles colocam, né? Fulano não queria ser doador. Ainda assim, a gente tenta trabalhar com a família a informação de como aquela pessoa que aqui agora está potencial doadora, né? Como que ela decidiu não doar? Em que contexto ela estava? Por exemplo, vou dar um exemplo da questão da carteira de identidade de novo. Quando se decidia não doar, você fazia a carteira de identidade na hora, já entregava, já ia para casa, estava feito. Se você dizia assim, eu quero ser doador, nossa, aí você tinha que ir no cartório, aí tinha mais um documento para preencher, mais uma coisa para assinar. Então, muita gente dizia assim, não, me coloca como não doador. Então, às vezes, as pessoas se baseavam nisso. E às vezes, não conhecem o processo de doação de órgãos, né? Então, a gente tenta clarear isso para a família, para poder ajudá-los a entender o seguinte: escutando tudo que vocês estão escutando aqui, se o fulano de tal estivesse nesse momento, com a clareza dessas informações, vocês conhecendo ele como conhecem e como vocês disseram, era tão bom, ajudava os outros, que decisão ele tomaria hoje, se eles conhecessem o processo como a gente está explicando? E muitas vezes a gente consegue reverter o negativo da doação, tentando dar essa clareza. Muito bacana. Samir, a gente vai encerrando o programa e vou deixar esses últimos momentos, se você quiser deixar uma mensagem para quem está acompanhando o nosso programa, ainda nessa perspectiva, né, de doar ou não doar, o que você diria? Bom, passar pelo momento de crise, de luto, numa situação tensa como é a da morte cerebral ou da morte da parada cardíaca, sempre é muito difícil, né? Mas eu penso
que a gente sempre precisa tentar ir para a nobreza de olhar para o próximo e nos ver como mundo, né? Nós somos um mundo, nós precisamos uns dos outros. Existiu uma situação que eu vou tentar contar de uma maneira bem rápida, né? De uma situação de uma família que estava pronta para negar a doação. E um de nós, dos enfermeiros, fez a seguinte argumentação e contra-argumentação, né? Disse assim: se hoje a gente pudesse pegar um cérebro e transplantar na cabeça do fulano para salvar a vida dele, e aí ele ia voltar a viver junto com vocês, o que vocês diriam? Vocês fariam a opção de receber esse cérebro? E aí a pessoa falou: puxa vida, não tinha pensado assim, né? Então, veja, às vezes a gente precisa pensar assim. Verdade. Quando é conosco, seria muito positivo. E esse processo de empatia nunca é fácil, é diferente de simpatia. A empatia é eu não questionar por que o outro pensa assim, mas pensar como ele, né? Do jeito dele. Quem sabe isso ajudaria a gente também a positivar melhor as doações de órgãos e nos ajudar enquanto sociedade. Muito obrigada, então, a participação do Samir Samuel de Andrade, enfermeiro da Comissão de Transplantes do Hospital Marieta Konder-Bornhausen, aqui de Itajaí. Fechamos mais uma então, né, Laura? Fechamos, mas gostaríamos de lembrar que você pode acompanhar o Viva Voz no Twitter e no Instagram, no @VivaVozUnivale, e na nossa página facebook.com/VivaVozUnivale. Muito obrigada, até a próxima. Obrigada, Samir. Obrigado. Tchau, pessoal.